É difícil construir pelo Casa Verde e Amarela? Essa pergunta eu sempre recebo lá no meu Instagram, às vezes recebo num grupo de construtores, muita gente com dúvida, né? E eu construo pelo Casa Verde e Amarela, antigo Minha Casa Minha Vida, há 8 anos, tá? E eu vim compartilhar um pouquinho da minha experiência a respeito das dificuldades de construir pelo Casa Verde e Amarela. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou a arquiteta Isabela Estrela, sou construtora e investidora imobiliária, tá? E eu vim compartilhar hoje com vocês nesse vídeo a respeito das dificuldades de construir pelo Casa Verde e Amarela. Eu vejo que na internet tem muita gente falando sobre construções financiadas, né? E algumas pessoas vêm me perguntar, eu já estudei sobre esse assunto e de verdade não é uma área na qual eu me interesse muito. Eu vou explicar por que eu optei por continuar construindo no Casa Verde e Amarela e também não fazer tantas incorporações, tá? Bom, há 8 anos eu trabalhava com projetos de arquitetura, trabalhava com clientes de médio e alto padrão e eu vou ser sincera pra você que a minha vida era altamente estressante. Eu não dormia, eu não tinha muito dinheiro, eu não tinha paz, meu telefone tocava o tempo inteiro, os clientes me enchiam o saco e eu desde pequena sonhava em construir casas, né? E quando eu falei pra minha mãe que quando eu crescesse eu queria construir casa, minha mãe achava que eu tava brincando. E eu nunca tive nenhuma referência próxima a mim que construísse casa, que fosse arquiteto, ninguém. Quando eu cresci, fui crescendo, e as pessoas me perguntavam o que você quer fazer quando crescer, né? E eu falava, eu vou construir casa. E a minha mãe falava, de onde essa garota tirou isso? De verdade? Eu não sei te responder. O fato é que eu descobri que para eu construir casa eu tinha que ser arquiteta. Aí você poderia estar se perguntando aí do outro lado, né? Mas você poderia ser engenheira? Sim, mas eu não queria construir qualquer casa. Eu queria construir as melhores casas dentro do que eu me propunha a fazer. Então eu sabia que eu tinha que ser arquiteta, porque eu ia aprender a fazer designs diferenciados, casas bonitas, mesmo que populares, casas bonitas. E aí minha mãe falou, meu Deus, vai morrer de fome, vai virar arquiteta, vai morrer de fome. E mesmo assim, eu insisti na ideia, e ela me disse que não ia pagar a faculdade pra mim, porque ela não acreditava nessa faculdade. Então eu passei para uma faculdade federal. Mas o sonho de construir casas sempre existiu. E quando eu iniciei no mercado, eu lidei muito com o público médio e classe alta. E de verdade é um público muito complicado, porque esse público, como ele tem muita possibilidade de escolha, ele é um público pouco satisfeito. É um público muito exigente. E aí que entra a questão das casas financiadas, que talvez eu falei que eu ia responder, por que eu não trabalho muito com elas. Porque a gente já tem como objetivo um público um pouco diferenciado do que eu tô acostumada a trabalhar. O público do Casa Verde e Amarela é aquela pessoa que nunca sonhou em ter uma casa. Então, quando ele tem a possibilidade de ter uma casa, principalmente uma casa bonita, a pessoa tá numa felicidade imensa, porque, de verdade, aquilo ali é um sonho sendo realizado. Em contrapartida, quando a gente tem um público classe média, média alta, ele sempre vai achar que ele merece mais. Não vou generalizar, tá? Eu tenho clientes muito bons que eram antigos clientes, que eu tenho bons relacionamentos até hoje. Mas esse público, no geral, foi quem me fez pular da arquitetura correndo. E a primeira oportunidade que eu tive de juntar dinheiro para sair dessa galera, eu fiz. E eu não retornei. E é por isso que eu tô no Casa Verde e Amarela hoje. Porque eu acredito que o Casa Verde e Amarela tem um público muito mais feliz e muito mais compreensivo na hora de comprar o imóvel, tá? E aí entram outros fatores. A incorporação é um público classe média, classe alta. A casa financiada é a mesma coisa, não é uma casa para um cliente classe C, né? Então a gente vai pegar aí a Casa Verde e Amarela, apesar de ter muitas casas bonitas, a gente vai desde casa 120 mil até 250, que é o teto, né? Então o cliente 250 é um pouquinho mais exigente, mas a grande diferença é que você está vendendo um imóvel pronto, no estado. E essa é a principal característica do Casa Verde e Amarela. Quando você vende uma promessa, que é a incorporação e a construção financiada, a promessa está na cabeça do comprador. Se ele julgar que você não entregou conforme ele pensou que você entregaria, é aí que mora o perigo. É aí que começa o telefone a tocar.
É aí que começa a infernização, porque de verdade esse cliente não vai ficar satisfeito enquanto você não fizer do jeito que ele pensou que seria. E por mais que isso esteja no memorial descritivo, esse cliente vai continuar brigando com você até que você faça o que ele quer. Então esse é um dos motivos que me fazem ter muito pé atrás em entrar nas construções financiadas e na incorporação imobiliária. O segundo motivo é que eu acho a taxa de rentabilidade muito baixa. Ah, Isabela, estamos falando em quanto? 30%. Mas, Isabela, 30% de rentabilidade é um valor muito bom. Na melhor das hipóteses, dentro da construção financiada e da incorporação, são 30% que você ganha a cada R$1 investido. Investiu 1, ganha 1,30. Investiu 100, ganha 130. Investiu 100 mil, ganha 130 mil. Eu acho pouco. Dentro das casas populares, eu já consegui margens muito maiores do que isso. E eu sempre digo nas minhas consultorias, no meu grupo lá do WhatsApp, eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário, se você quiser entrar no grupo dos construtores, vou deixar aqui no link, que eu não entro em negócio de 30% de rentabilidade. Eu não entro. Eu vou dedicar 12 meses para rentabilizar apenas 30%. Botando um dinheiro alto, não entro. Então eu acho a rentabilidade muito baixa dentro da incorporação e da construção financiada, tá? Qual é a média que a gente consegue rentabilizar dentro do Casa Verde e Amarelo? Poxa, eu considero uma média para cada você rentabiliza 45%, ou seja, você ganha quase a metade, né? Você botou você ganha mais meio. Botou você ganha mais meio. E assim vai. Você botou 1 milhão, ganha meio. Você botou 500 mil, você ganha 750. Então, é isso, entende? Eu acho que é muito mais rentável do que os outros tipos de construção. E aí também existem outras formas. Ah, Isabela, mas você tem que ter o dinheiro todo? Nem sempre. Eu trabalho muito com investidores imobiliários, que são as pessoas que botam dinheiro ali e não querem fazer nada. Eu faço isso. Eu tenho dinheiro investido em outros construtores e eles me aplicam, me dão de volta 30%. Você vê, sem eu fazer nada. Então, se eu for trabalhar para ter 30% de rentabilidade, é melhor deixar que eles trabalhem para mim, não é? Então é isso. Eu realmente não invisto se não for maior que 30%. Tem que valer todo o meu estresse, todo o meu esforço. É difícil entrar? Tem suas dificuldades. Principalmente eu, como sou mulher, quando comecei, foi muito difícil para mim entrar no mercado, foi difícil a aceitação, foi difícil entrar como dona da construtora. Eu sou dona da minha construtora sozinha. Você vai ver lá, é Eireli. Sou eu, única e exclusiva sócia. Sou eu, fundadora. Eu criei essa empresa antes de pensar em qualquer coisa. Na verdade, antes de eu me casar. Depois que eu me casei, eu troquei o KNAI da empresa de projetos de arquitetura e adicionei para construção civil. Então, essa empresa minha tá lá desde antes de eu me casar. Então, é uma empresa minha. É uma empresa minha mesmo. Eu tomo 100% das decisões. Não que eu não ouça os outros experientes. Troco, conversa com outros construtores maiores do que eu. Eles vêm até mim e eu vou até eles. A gente tem uma troca muito boa. E eu acho que isso é fundamental se você quer entrar no Casa Verde e Amarela, é ter contato com outros construtores, saber o que eles estão construindo, quanto eles estão vendendo, qual a tipologia da construção que eles têm feito. Por isso que eu acho legal você entrar no meu grupo de construtores aqui, porque lá tem um monte, a gente troca muita informação lá dentro. E aí, dentro desse mercado, no início, eu não tinha projetos executivos, eu não sabia gerenciar a obra muito bem, e ainda assim eu consegui lucro. Ou seja, mesmo que você faça um monte de cagada, ainda assim vai ser lucrativo. Se você não está tendo lucro aí, realmente é porque você está fazendo algo muito errado. Porque na construção não tem como não ter lucro, não tem como. Mesmo com a alta do material, com tudo, não tem como você não ter lucro, tá? Então, esse é um erro também que os construtores fazem, é não calcular bem sua margem antes, levando em consideração documentação, levando em consideração gastos com comissão, escrituras, registros, contabilidade, projetos. Tudo isso tem que ser levado em consideração quando você vai construir pelo Casa Verde e Amarela. Eu hoje opto pelo Casa Verde e Amarela, há 8 anos eu construo assim, e as dificuldades que eu encontro hoje são a nível de burocracia. É o cartório que demora um pouquinho mais, a prefeitura que demora para liberar o ITBI, a prefeitura que às vezes demora um pouquinho no Habite-se, mas assim, alguns lugares a gente tem um pouco de problema com criminalidade, né? Principalmente aqui no Rio de Janeiro, não sei de qual cidade você fala aí,
mas nada que não seja contornável. A gente contorna isso tudo, a gente já aprendeu a lidar com isso, aprendeu a proteger nossas obras contra roubos. Então, de verdade, as dificuldades principais têm a ver com o seu próprio vencimento. Você entender que você pode. Você aí do outro lado pode construir e você não precisa ter domínio. Você só precisa saber contratar, fazer boas contratações. E se você precisa da minha ajuda, eu tenho a consultoria também para você aí que é construtor, que já constrói, está com a margem pequena, para você que quer começar a construir, eu posso te ajudar através da consultoria. Você pode entrar lá no meu grupo do WhatsApp de construtores, lá a gente conversa e lá eu tô sempre ativa lá. Eu falo quase que todo dia com os construtores de lá. Então lá também você consegue me pedir ajuda se você quiser em determinado assunto ou tirar uma dúvida. Lá também é um espaço para isso, tá? Então o vídeo de hoje foi isso, eu não vou me estender mais, esses vídeos têm ficado super grandes, né? Então eu não vou me estender mais, tá? E foi um prazer estar aqui com vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.